Conteúdo, às vezes, a gente tem de forma muito genérica na internet, mas a gente não tem aquele conteúdo direcionado para o que a gente precisa no edital. Então, você ter uma metodologia bem ativa de estudo, com aulas direcionadas, bateria de questões bem direcionadas, isso ajudou que eu não perdesse tempo e mantesse o foco na preparação. Eu tinha adquirido outro curso antes, né, mas acho que de todos o que melhor preparou foi realmente o Med Concursos, e eu fui fazer a prova da PMF me sentindo preparada. Desde o suporte de marketing até o suporte dos próprios professores, então eles nos tratavam como verdadeiros colegas, o que fez um ambiente extremamente acolhedor e que foi do início ao fim. Isso foi tão forte, isso foi tão bacana que entre os próprios colegas de curso nós formamos uma família. Sejam muito bem-vindas. Para nós do Med Concursos é um momento especial reunirmos milhares de médicos nessa aula para apresentarmos a melhor carreira pública para médicos do Brasil. Vamos te apresentar o melhor concurso para médicos do Brasil e te dar o plano definitivo para ter 10 vezes mais chances de ser aprovado. Antes, no entanto, quero te fazer uma pergunta. Você sente o que o mercado de trabalho da medicina vem mudando nos últimos anos? Percebe uma precarização da nossa profissão? Sinceramente, como está o seu planejamento para uma aposentadoria estável? Como está a sua qualidade de vida na perspectiva de estabilidade e segurança profissional? Bom, nossos milhares de alunos e seguidores reportam diariamente isso para a gente. Estamos em um momento de virada da nossa profissão e precisamos de muita atenção. E quem souber se posicionar bem diante de tudo isso, fará parte dos 1%. Por isso, aproveite esses 2 dias de conteúdo, eles têm o poder de mudar o rumo da sua carreira. Nós somos grandes entusiastas da medicina legal e da perícia médica. Muito disso pelo fato de percebermos o grande impacto social que essa carreira carrega, mas também pelo fato de sabermos os desafios que os médicos enfrentam hoje e quanto um cargo público pode mudar a vida dos médicos. Então, sejam muito bem-vindos ao novo PMF, o caminho da aprovação. Vamos te apresentar o melhor concurso para médicos do Brasil e te dar o plano definitivo para ter 10 vezes mais chances de ser aprovado no próximo concurso, garantindo assim que você tenha estabilidade, excelente remuneração, flexibilidade horária, possibilidade de outros vínculos empregatícios, férias remuneradas, aposentadoria especial, melhor qualidade de vida e muitos outros benefícios. Mesmo que você não tenha especialização, que tenha pouco tempo para estudar, que tenha uma rotina intensa de trabalho, que não saiba por onde começar e nem o que deve priorizar. Então, imagine-se trocando os plantões instáveis e exaustivos por um trabalho com horário fixo, com flexibilidade. Imagine-se podendo separar um turno para cuidar dos seus afazeres desse cargo e tendo o contraturno para se dedicar a outros vínculos que você tem e pode somar essas rendas. Imagine-se não precisar mais ficar tão preocupado com sua aposentadoria ou a segurança da sua família caso você seja forçado a parar por algum motivo de doença ou força maior. Esses são alguns dos benefícios de um concurso público da dimensão da Perícia Médica Federal. E o melhor, eu te digo que é possível se preparar de forma direcionada para garantir a sua aprovação no próximo concurso da PMF, mesmo sem ter especialização, mesmo não sendo concurseiro de carreira e mesmo tendo uma rotina muito apertada. Hoje você vai conhecer o melhor concurso público para médicos do Brasil. Nós vamos te mostrar detalhes da carreira e já te apresentar um padrão entre os aprovados. Você vai saber sobre remuneração, benefícios, progressão na carreira e muito mais. Hoje à noite, às 20 horas, teremos um encontro ao vivo para que você possa entender como funciona a prova para a PMF. Amanhã pela manhã, liberaremos uma nova aula onde iremos te responder com dados a principal pergunta que vocês nos fazem. Haverá um novo concurso da PMF? Acredito que essa seja a aula mais importante do nosso evento, porque além de explicarmos toda a nossa leitura do cenário atual, ainda mostraremos para você os 5 passos para a sua aprovação.
E para finalizar o nosso evento, amanhã à noite nos encontraremos novamente às 20 horas para te apresentar o plano definitivo para garantir sua vaga no próximo concurso da Perícia Médica Federal. Se organize para estar conosco, porque acreditamos fielmente que essa é uma oportunidade única e você pode ser o 1% que está percebendo isso. Mas tendo chegado aqui há pouco tempo, talvez você ainda se pergunte quem são vocês e por que poderão me ajudar a conquistar a carreira estável e bem remunerada via concurso público. Bem, eu sou o Dr. Rodrigo Souza, médico, perito médico judicial, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, Regional Pernambuco, presidente do Instituto Brasileiro de Perícia Médica e editor-chefe aqui do Medconcursos, que é a maior referência do país em concursos públicos para médicos. E eu estou aqui com o professor João Nicole, médico, anestesista de carreira do Exército, aprovado em mais de 10 concursos públicos concorridos e também perito médico federal. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. E vamos direto ao que interessa. Hoje você vai descobrir como você passará no melhor concurso público para médicos do Brasil. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Muitos chegaram até aqui após o resultado extraordinário do Medconcursos no último concurso da PMF. Foram 314 aprovados, inclusive mais de 16 primeiros lugares. E é claro, o primeiro lugar geral. Esse feito te mostra desde já que você está no lugar certo. Mas, te dando um contexto rápido da minha trajetória, eu resolvi fazer medicina acreditando no que a grande maioria que escolhe essa profissão acredita. Que todo médico será rico, que todo médico terá uma vida tranquila, futuro garantido, vivendo de propósito de salvar vidas e sendo reconhecido e valorizado por isso. Mas, ao longo da faculdade, eu fui percebendo que a medicina não era tudo aquilo que eu imaginava. A realidade era outra. A vida do médico, ela é muito dura. Para ganhar dinheiro e se firmar na carreira, o caminho é longo e árduo. Foi quando percebi que eu precisava não só ganhar dinheiro, mas ter estabilidade e segurança para exercer a medicina e seguir com o meu propósito. Um dia, voltando para casa após a faculdade, de ônibus, eu desci em frente a uma banca de jornal e vi um jornal da Folha Dirigida que falava sobre um concurso. Eu resolvi fazer e passei. E olha que eu nunca fui um aluno exemplar. Mas situações difíceis naquele momento que eu passei me fizeram amadurecer. E eu resolvi honrar a confiança que os meus pais tiveram em mim quando eu decidi pela medicina. Eu venho de uma família humilde e tenho muito orgulho disso, mas eu queria retribuir, poder proporcionar para eles uma vida digna, principalmente para os meus pais, porque eles sempre acreditaram em mim. Fui tocando a faculdade e fazendo outros concursos, desenvolvendo a minha metodologia de estudo e entendendo o perfil das bancas, como cada banca cobrava os assuntos, as questões que estavam caindo mais, aprendendo a analisar em detalhe os editais, porque aquilo me ajudava a direcionar meus estudos. Quando eu me formei, eu fiz um concurso para médico da atenção básica, o PSF, e outro para intervencionista, o socorrista do SAMU. Esses dois trabalhos, no entanto, ao meu ver, como eram no município, eram ruins. Faltavam coisas essenciais para trabalhar, como cadeira para sentar, EPIs, até mesmo um sabonete para lavar as mãos, receituário, esteto. Para quem já trabalhou em município sabe do que eu estou falando. Eu não tinha condições de dar uma boa assistência nesses locais de trabalho. E definitivamente não era isso que eu queria. Eu comecei a buscar outras opções. Naquele período, eu sofria a pressão que todo recém-formado
sofre de ter que se especializar rápido. Ao terminar a faculdade, eu entrei em 2 residências, a residência de cirurgia geral e de patologia, mas não me encontrei em nenhuma delas. Eu percebi também que fazer residência não deveria ser a minha prioridade naquele momento, até porque residência tinha prova todo ano. Já o concurso, que era a minha outra opção, não tinha sempre, mas era uma janela de oportunidade, eu precisava estar pronto. Eu já sabia como passar em concurso, já tinha um método de estudo que funcionava e foi nesse período que eu decidi prestar o concurso da PMF. E passei, mesmo sem ter qualquer especialização ou residência e tendo que trabalhar com pouco tempo para estudar. Eu buscava uma opção de trabalho que, além da estabilidade e da remuneração, me trouxesse felicidade, realização, reconhecimento, uma progressão na carreira e, principalmente, boas condições de trabalho para que eu conseguisse prestar um bom serviço. Hoje, eu agradeço por não ter dado ouvidos às pessoas que falavam sobre o ambiente de trabalho no INSS, que a carreira de perito seria extinta, que as perícias seriam terceirizadas e que não haveria mais concurso. Se eu tivesse escutado o que falavam por aí, eu não teria o que tem hoje. O meu desejo sempre foi ter estabilidade, segurança e boas condições de trabalho. Eu nunca quis prestar serviços para clínicas ou até mesmo para empresas, podendo ser demitido a qualquer momento ou tendo que dar plantões para ter uma remuneração minimamente aceitável. Eu sempre busquei estabilidade em um emprego que me deixasse plenamente realizado. Após ingressar na PMF, eu fiz a residência em anestesiologia. Prestei concurso também para a EBSER e fui aprovado. Posteriormente, também fui aprovado para o concurso da Escola de Saúde do Exército, também como médico anestesista e cargo que eu ocupo até hoje. Hoje, eu tenho 2 vínculos públicos federais e ainda trabalho na iniciativa privada. Muitos amigos me perguntavam como eu conseguia passar em todos os concursos que eu fazia. E muitos me pediam ajuda. E assim, foi ajudando que eu vi que poderia ajudar mais pessoas que, assim como eu, queriam seguir o mesmo caminho que eu segui, sem ter um QI acima da média, apenas com estratégia que são replicáveis por qualquer pessoa. Por isso, junto com o Rodrigo, criamos o MED Perícia. Hoje, MED Concursos, para ajudar médicos a terem uma excelente remuneração na medicina, com qualidade de vida e sem ter que se submeter a trabalhos ruins, plantões exaustivos e mal remunerados. E é por isso que hoje você está aqui, porque sei que você está insatisfeito com a medicina que está vivendo hoje. Então, nós vamos acabar com isso agora. Mas se dizemos que a Perícia Médica Federal é o melhor concurso para médicos do país, precisamos trazer um pouco de contexto para você. Como funciona essa carreira? Quais as atribuições de um PMF? O perito médico federal atua como uma ponte essencial entre a medicina e o mundo jurídico. Sua atuação tem um impacto social direto, especialmente ao desafogar a fila do INSS, garantindo que cidadãos que dependem de benefícios federais tenham seus processos avaliados com celeridade e justiça. Muitas dessas pessoas estão em situação de vulnerabilidade e precisam da avaliação da perícia médica. É uma carreira fundamental para o funcionamento do nosso país. O PMF está vinculado ao Ministério da Previdência Social e tem a atribuição de realizar perícias médicas e auditorias para uma vasta gama de órgãos da União. Estamos falando da Receita Federal, da Caixa Econômica e até da Advocacia Geral da União, além, é claro, das perícias dos servidores públicos federais. É um papel multifacetado e indispensável para a gestão pública. Hoje queremos desmistificar algo que muitos ainda não compreendem em sua totalidade, mas que é o coração da grande oportunidade que temos pela frente: o déficit de servidores na Perícia Médica Federal. Exatamente, Rodrigo.
E quando falamos de déficit, não estamos falando de uma suposição ou de uma projeção nossa. Essa é uma realidade constatada em dados oficiais do próprio governo federal. As próprias informações do portal Transparência de Pessoal do governo federal apontam para uma carência alarmante de mais de 3 mil peritos. É um número que salta aos olhos e que por si só já demonstra a urgência da situação. E qual a consequência prática desse número, João? Não são apenas dados burocráticos? Nem um pouco, Rodrigo. O impacto é direto e, infelizmente, sentido por milhões de brasileiros. Hoje, nós vivemos uma realidade de mais de 2 milhões de segurados do INSS aguardando atendimento. É uma fila gigantesca, virtual, mas que representa cidadãos buscando benefícios previdenciários ou até mesmo assistenciais, e que dependem, em muitos casos, da perícia médica para ter seu direito garantido, reconhecido. Muitos dependem do benefício para custear tratamento, comprar remédios e até mesmo se alimentar. Eu caí no ano passado e aí eu encostei, eles não me pagaram, assim, pagaram uns 3 meses e depois liberaram só mais 2 meses e até agora nada, e aí eu dei entrada para o aposento. E isso, Rodrigo, não espera. E é por isso que a atuação do perito médico federal é tão crucial. Essa fila não é só um problema social, é um desafio enorme para a própria gestão do país. Com certeza, essa atuação do PMF é de extrema importância para a administração pública. Podemos dizer que é o coração do atendimento do segurado do INSS. Sem um número adequado de peritos, o sistema simplesmente não consegue funcionar com a mesma eficiência. Isso gera um gargalo que afeta a vida de milhões e, consequentemente, a credibilidade e a capacidade de resposta do Estado. E é por isso que, diante desse cenário, um novo concurso para a PMF não é apenas uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. João, você sempre reforçou isso, mesmo quando poucos acreditavam. E continuo reforçando, Rodrigo. Quando a gente tem um déficit tão grande, reconhecido oficialmente, e com um impacto social e fiscal tão pesado, não há como não ter um próximo concurso. É uma questão de necessidade da sociedade. E essa lacuna precisa ser sanada pelo governo. E nós aqui do Med Concursos estamos muito orgulhosos de dizer que fomos pioneiros nesse debate. É isso mesmo. Desde 2023, nós começamos a trazer à tona a importância dessa carreira, a carência de servidores e a necessidade de um novo concurso para a PMF. Entre 2012, ano do concurso anterior, e 2023, o quadro de peritos foi desidratando, saindo de mais de 8 mil para 3 mil devido às aposentadorias. Naquela época, pouca gente falava disso, mas por nosso estudo, nossa dedicação e nossa compreensão profunda do mercado e da situação da Perícia Médica Federal, que estava e ainda está urgente, nós antecipamos que essa seria a grande oportunidade. E essa oportunidade, ela continua existindo. A pressão crescente da fila do INSS, que não parou de crescer, a necessidade dos brasileiros, a cobrança da imprensa e o pequeno número de vagas do último concurso, tudo converge para que um próximo concurso da Perícia Médica Federal seja não apenas autorizado, mas concretizado em breve. A recomposição do quadro é simplesmente inevitável e nós acreditamos nisso. Essa é a sua chance de conquistar estabilidade, qualidade de vida e fazer a diferença em uma carreira que é fundamental para o Brasil. Amanhã traremos um estudo completo e detalhado sobre quando acreditamos ser essa janela de oportunidade e como você irá se preparar. Às 7 horas, iremos liberar essa aula para você. É um estudo completo que te fará parte do 1% dos profissionais médicos, porque quem prevê o movimento consegue se preparar.
E agora que entendemos a importância gigantesca da carreira de perito médico federal e o porquê desse déficit, as perguntas que surgem são: quem consegue ser aprovado? Qual é o perfil desse médico que alcança a estabilidade e a qualidade de vida que tanto almejamos? Essa é uma pergunta excelente, Rodrigo. E a boa notícia é que o perfil do aprovado pode ser o seu perfil. Muitos pensam que para passar em um concurso público de alto nível é preciso ter especialização, ou ter todo o tempo do mundo para estudar, ou já ser um concurseiro de longa data. E a verdade é que não é bem assim. Exato. Tivemos aprovados que tinham rotinas de trabalho intensas, plantões exaustivos, pouquíssimo tempo para estudar e até mesmo aqueles que nunca tinham feito um concurso público antes e não sabiam por onde começar. O que esses colegas têm em comum? Eles entenderam que mais do que a bagagem prévia, o que define a aprovação é o método que escolhe seguir, o prazo com que se antecipa e a estrutura de aprendizado que se usufrui ao longo da preparação. Exatamente por isso criamos o método Drive, porque criamos o Aprova PMF pensando de médicos para médicos. Eu percebi que precisava de um preparatório muito direcionado. Eu precisava de uma equipe, que fosse um preparatório de médico para médico. Era um conteúdo muito específico, um edital muito desafiador, e ter essa abordagem diferenciada do professor João Nicole, que é perito também, do professor Rodrigo, que já trabalha há muito tempo na área de perícia judicial, e toda a equipe me trouxe uma bagagem que eu cheguei muito mais preparado para encarar a prova, não só do ponto de vista de conteúdo, mas até do que a carreira espera para mim. Eu percebi logo no início que era a mais atualizada. Era a plataforma de concursos, que sempre falava das atualizações, das coisas novas. Era a plataforma em que os próprios peritos médicos estavam participando. E isso, para mim, foi o diferencial. Porque se a galera que tá lá, tá trabalhando todo dia, tá apoiando, esse projeto, então é aqui que eu quero estar também, E foi isso que me levou a escolher. E eu sou um exemplo vivo disso. Minha jornada até a aprovação como perito médico federal me mostrou que o direcionamento é tudo. É possível sim se preparar de forma estratégica e garantir a sua vaga mesmo que a sua vida hoje não se encaixe naquele modelo ideal de estudante. A perícia médica é a junção do conhecimento médico com o mundo jurídico. Por isso, você precisa ter o direcionamento certo, porque não adianta achar que ter estudado para a residência médica te prepara para um concurso, porque não prepara. Mas para que o nosso aluno consiga trilhar essa jornada de sucesso, é fundamental ter um direcionamento, um método. E nós desenvolvemos algo que chamamos de método Drive. É o Drive que move os vencedores. Exatamente, Rodrigo. E o método Drive é a nossa bússola para a sua aprovação. E cada letra representa um pilar fundamental dessa construção. D de decisão. É o primeiro e mais importante passo. Você precisa dizer para si mesmo: eu quero isso, eu estou certo de que o caminho é esse. É o motivo de sua ação. É o que vai te transformar em um concurseiro. É mentalizar o que te move e focar nisso. R de resiliência, porque o caminho da aprovação não é linear. Haverá desafios, momentos de cansaço e é preciso prosseguir, persistir, porque vai valer a pena. Acredite. I de inspiração, é a chama que te mantém motivado, que te lembra do seu propósito e dos seus objetivos. É estar cercado de pessoas com o mesmo objetivo. É saber que faz parte do grupo dos aprovados, do 1% que vai conseguir colocar o broche da PMF no peito e ser nomeado. Além disso, é ter claro o caminho. É ter um mapa de estudo, por onde começar, como seguir. Não dá para ficar perdido. Não dá para perder tempo tentando entender o que fazer e como fazer. É preciso ter um guia. V de vontade.
É a força motriz que te impulsiona a agir, a sair da inércia e a buscar os seus resultados. Eu não consigo me esquecer do nosso aluno Alexandre Magno. Ele teve a vontade e a coragem de, antes do concurso, ir até uma agência do INSS, entender como funciona o trabalho e visualizar o lugar onde ele trabalharia. Essa foi a nossa orientação, mas ele foi além. Ele tirou essa foto aqui e publicou dizendo: é aqui que serei PMF, e hoje está sendo nomeado. É de execução, e para executar é fundamental ter disciplina. É seguir um cronograma, não se atropelar, ser fiel à sua decisão. É a parte de colocar o plano em prática, de transformar a intenção em ação. O método Drive é a garantia que você não estará sozinho nessa jornada. Nós te daremos as ferramentas, o conhecimento e o suporte para que você possa aplicar cada um desses pilares e conquistar a sua vaga como perito médico federal. É o seu plano definitivo para te dar 10 vezes mais chances de ser aprovado. Com o Drive, você terá o caminho. Basta ter a decisão de iniciar, a resiliência para seguir, a inspiração para continuar, a vontade de superar e a execução disciplinada para alcançar a sua aprovação. João, essa é outra pergunta crucial. Se o concurso ainda não saiu, por que começar a estudar agora? Não seria melhor esperar o edital sair para não perder tempo? Olha, Rodrigo, essa é a pergunta que pode separar quem conquista a vaga de quem fica para trás. Concurso público, meus amigos e minhas amigas, não avisa. Ele é uma janela de oportunidade e essa janela passa. Se você não estiver minimamente preparado, quando ela se abrir, o cavalo selado passa e você não consegue subir. Foi assim no último concurso da PMF. E temos um exemplo muito recente disso, que é a prova de que a preparação antecipada é o caminho. Perfeito. Lá em agosto de 2023, nós, do MED Concursos, começamos a falar abertamente sobre a grande oportunidade que seria o próximo concurso para perito médico federal, sobre o déficit de servidores, sobre a urgência do tema. Muita gente duvidou, porque o último concurso havia sido há mais de 12 anos, mas nós estávamos certos. O edital saiu em dezembro de 2024 e a prova ocorreu em fevereiro de 2025. Ou seja, desde o momento em que começamos a alertar sobre essa oportunidade até a data da prova, tivemos um intervalo de aproximadamente 1 ano e meio. Isso mostra que quem começou a se preparar quando as primeiras conversas surgiram, teve tempo hábil para construir uma base sólida e chegou competitivo no dia da prova. E é exatamente por isso que a gente reforça. Não espere. As necessidades são urgentes, o déficit é real e as sinalizações de um próximo concurso em um prazo que não deve ultrapassar 2 anos são fortíssimas. Começar a estudar agora é a sua garantia de estar pronto para quando essa nova janela de oportunidade se abrir. É a sua chance de não apenas sonhar com estabilidade e a qualidade de vida da carreira da PMF, mas de realmente conquistá-la. Estudar agora é investir no seu futuro, é se posicionar para ser um dos aprovados. E nós vamos te mostrar exatamente como fazer isso. Agora que falamos sobre o perfil do aprovado e a importância de começar a estudar agora, vamos ao que interessa e brilha os olhos de muitos, os benefícios e a remuneração de um perito médico federal. João, conta pra gente qual é o salário inicial e o que o médico pode esperar financeiramente. Essa é a parte que todo mundo quer saber, Rodrigo. A remuneração bruta inicial de um perito médico federal está hoje na casa dos 18 mil. E já adianto, não para por aí. É uma remuneração excelente para quem busca estabilidade
e um plano de carreira claro. Perfeito. E falando em plano de carreira, como funciona a progressão e qual o teto salarial dessa função? Ótima pergunta. A carreira de perito médico federal ela é estruturada hoje em 20 níveis. A progressão é consistente e a cada ano você avança de nível, subindo de carreira. E o melhor de tudo isso é que ao atingir o topo da carreira, o salário pode chegar facilmente à casa dos 27 aos 28 mil. Se considerarmos essa progressão em aproximadamente 20 anos de carreira, você alcança esse teto. É uma previsão de crescimento financeiro com a segurança, algo raro na medicina. João, outro ponto que muitos médicos buscam é a tão sonhada aposentadoria. Existe alguma vantagem nesse aspecto para o PMF? Com certeza, Rodrigo. Uma das maiores vantagens da carreira hoje é a aposentadoria especial. Diferentemente de outros servidores públicos, o perito médico federal ele tem a possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição, bastando 25 anos de tempo, por exemplo. Claro que seguindo as demais regras previdenciárias. Isso é um diferencial enorme e um planejamento de vida que poucos médicos conseguem ter. E para finalizar, a palavra-chave que resume a qualidade de vida do PMF: flexibilidade. É isso mesmo. Enquanto muitos colegas vivem uma realidade de plantões exaustivos, uma carga horária incerta, sem décimo, sem férias remuneradas, o perito médico federal não dá plantões. E aqui entra algo que faz toda a diferença na vida do PMF, que é o PGD, o Programa de Gestão e Desempenho. Nele, você não trabalha batendo ponto, mas sim por produtividade. O perito, ele tem metas de atendimento e ao cumpri-las, ele está livre. Isso significa mais previsibilidade e muito mais autonomia na sua rotina. E após o cumprimento da meta, você pode utilizar o restante do tempo como quiser, seja para atuar no setor privado, cuidar de sua família ou estudar. É essa liberdade, mais até do que o salário, que torna o cargo de PMF tão valorizado hoje e se traduz em uma qualidade de vida incomparável. Estabilidade, excelente remuneração, progressão de carreira com um teto atrativo, aposentadoria especial e uma flexibilidade única proporcionada pelo PGD, que permite você viver a medicina de uma forma muito mais equilibrada. Isso, meus amigos, é o que o concurso de perito médico federal oferece. É a oportunidade de mudar a sua realidade e garantir um futuro mais tranquilo e próspero. Fiquem ligados, porque essa carreira é realmente a melhor opção para médicos no Brasil. Vamos agora a alguns alinhamentos sobre o nosso evento. Hoje à noite teremos um encontro ao vivo, onde detalharemos para você como funciona a prova do concurso da PMF. Esse direcionamento foi decisivo para os nossos mais de 300 alunos aprovados. Recebemos muitos depoimentos nesse sentido. Amanhã, às 7 horas, liberaremos o estudo que fizemos, que detalha a nossa expectativa para um novo concurso. E às 20 horas, teremos um novo encontro ao vivo para te passar o plano para garantir sua vaga. E finalmente, na quinta-feira, pela manhã, iremos abrir as vagas para o nosso novo Aprova PMF, o melhor curso preparatório para a Perícia Médica Federal. E quem está comprometido sempre terá benefícios. Por isso, quem estiver ao vivo conosco hoje participará de um sorteio de um estetoscópio Lithium. E amanhã será ainda mais incrível, porque quem estiver ao vivo poderá ser sorteado e levar um iPhone 16E. Então hoje à noite teremos a palavra-chave ao longo da live que te fará ser sorteado. Esteja atento, te esperamos lá. Vamos juntos rumo à PMF. Eu nunca tinha ouvido falar no médico concurso, no médico perícia, né, que era o nome anterior.
Só que, por coincidência, eu vi uma colega minha, que ela postou uma foto que estava estudando, aí tinha a logo do Med Perícia. Aí eu fiquei, não sei, aquilo me chamou a atenção. Eu fui atrás, entrei no Instagram, comecei a ver sobre vídeos sobre a Perícia Médica Federal, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Achei super interessante e pronto. Aí, realmente, fui atrás de ter mais conhecimento sobre o cargo, sobre o próprio Med Perícia. E de lá, eu acabei adquirindo outro curso para iniciar os estudos para a Perícia Médica Federal. Não gostei, então menos de um mês depois fiquei esperando a turma lá que estava para aparecer, eu acho que era a 4ª turma, para poder iniciar os estudos do Med Perícia. Aí quando abriu, pronto, aí eu engatei e fiz toda a preparação pelo Med Perícia, que foi maravilhoso. Eu acho que uma das coisas mais importantes foi ter começado a preparação muito antes, bem no começo. Eu iniciei a preparação final de janeiro, início de fevereiro de 2023, eu acho que um ano antes da prova. E isso foi fundamental, porque toda semana tinha um conteúdo para ser estudado. No começo, inclusive, quando eu iniciei as aulas, eu queria estudar tudo de uma vez só, e não era assim. A programação do Med Perícia, do Med Concurso atualmente, cada semana tinha um cronograma. Então, pronto, fui seguir aquele cronograma perfeitamente, deu tudo certo. Chegou a época da prova, a gente já tinha visto, sei lá, 70%, 80% do edital, antes do edital ter saído. Então, isso aí serviu muito para organizar os estudos. Os simulados que foram essenciais, assim, tanto para a gente ter a noção de como era a prova do estilo Sebrasp, para a gente saber montar a estratégia para fazer a prova, quanto marcar, quanto deixar em branco, isso aí foi fundamental. Foi ótimo, eu aperrei bastante, eu confesso que eu aperrei bastante o suporte, eu ficava enchendo bastante o saco, mas era sempre procurando, eu sabia que o Med Perícia era assim, um curso de excelência, então tinha muito para dar pra gente, então tinha algumas coisas que eu ficava cutucando, falta uma aula que não saiu ainda, vamos, solta aí, porque eu aperrei, mas todas as vezes que eu aperrei, eu fui atendida, muito bem atendida, e deu tudo certo no final, né? Tô só esperando a nomeação para poder iniciar as atividades. Não me arrependo nem um pouco de ter escolhido o Med Concursos. Eu acho que uma das principais coisas foi ter iniciado o estudo, ter antecipado muito a questão de ter saído do edital, ter iniciado os estudos o quanto antes. A forma com que o cronograma foi montado foi fundamental para a gente poder organizar os estudos, poder conciliar os estudos com a nossa vida fora dos estudos, nossa vida pessoal, nossa vida de trabalho, porque isso não parou. Então a gente teve que juntar tudo, e eu recomendo bastante o Med Concurso para quem quiser fazer outros concursos da área médica, porque eu acho que de todos, por isso que eu tinha adquirido outro curso antes, né, mas eu acho que de todos o que melhor preparou foi realmente o Med Concursos, e eu fui fazer a prova da PMF me sentindo preparada. Fui nervosa, mas me sentindo preparada. Para mim está sendo uma comemoração, praticamente, né? Assim, uma oportunidade muito grata por poder estar aqui, né? De ter conseguido, né? Chegar até aqui. Então, para mim, a princípio, quando eu cheguei, que eu recebi os brindes, inclusive, assim, maravilhosos, eu já, assim, fiquei, poxa, isso aqui é praticamente um brinde à conquista, né? Minha e dos colegas que estão lá dentro. E muito legal essa ideia, sabe? Eu acho que é pioneira até, né? Nunca ouvi falar de um cursinho que promovesse um simpósio para mostrar como vai ser a vida profissional, tirar as dúvidas. Então, eu achei, assim, bem legal, bem pensado. Mais uma coisa que reflete o cuidado da equipe do Med Perícia com a gente. Quando começaram a falar do concurso para o INSS, eu pensei, a princípio, em estudar por conta própria. Não é meu primeiro concurso, eu digo, bom, eu vou conseguir os materiais aí, vou começar a estudar. Mas eu já trabalhava com o João Mendes, que inclusive foi palestrante hoje, né? A gente já trabalha junto no IML, e ele chegou para mim e disse, tu não vai conseguir, porque esse concurso ele é mais difícil que o concurso que a gente fez para o IML, é um concurso que é muito assunto, é muito material, é muito complexo. Vai no Med Perícia, conheça o pessoal, eu te garanto que tu vai gostar. Eu fiquei assim meio desconfiada, eu disse, rapaz, tu acha que precisa mesmo? Mas
Assim, hoje até eu encontrei com ele e agradeci pela recomendação, que realmente, assim, foi muito bom ter feito o curso, realmente foi diferencial. Poder assistir às aulas em todos os ambientes, então eu estava no trabalho, eu sou anestesista, então entre uma cirurgia e outra, colocava lá meu fonezinho de ouvido, ia estudar, às vezes durante a cirurgia, numa cirurgia mais tranquila, eu botava lá no celular as questões e ia fazendo, é uma plataforma bem rica de questões. Então, essa possibilidade de estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer período que eu tinha, né? Eu sou mãe também, então a minha rotina realmente é bem complicada. Então, às vezes eu estudava de madrugada, às vezes acordava mais cedo que as meninas para estudar, e essa possibilidade de eu estudar a qualquer hora me ajudou muito. Em relação aos simulados, eu fiz, mas eu não fiz da forma tradicional, porque eu tinha muito medo de fazer, não me sair bem e ficar triste. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava as questões e estudava pelas questões, entendeu? Então, assim, os simulados que eu fiz realmente visando a ver a nota, para ver onde é que eu me enquadrava ali nas classificações, foram os últimos. Os outros, eu fiz vários, mas eu fiz mais como um método de estudo. Porque como eu tinha, assim, como eu disse, né? Tenho outros vínculos, tenho criança pequena, então, na minha cabeça, talvez eu não estivesse indo tão bem no meu estudo. Então, eu ficava com medo. Bom, o povo fala esse simulado, eu vou me dar mal, vou ficar triste, vou ficar desestimulada para estudar. Então eu pensava, não, eu vou fazer o simulado, mas eu vou imprimir as questões aqui e vou fazer como forma de estudo. O que eu tiver dúvida, não tem problema, não precisa me afligir, porque eu vou lá no material, vejo a resposta e marco. Então, assim, eu não fiz da forma mais tradicional, assim, eu acho que fazer questão realmente é o diferencial. Os simulados eram muito bons, mas eu ficava com muito medo desses simulados. Então, assim, os que eu fiz, que eu entrei na lista lá, que eu fiz, assim, realmente com tempo marcado, que eu sentei lá para fazer, foram os últimos. Os outros eu fiz mais como material de estudo mesmo, estudando por eles. Todas as minhas demandas foram atendidas. Eu assim, foi uma surpresa muito boa. Realmente eu não esperava, né, que o curso me oferecesse tanto suporte. Foi muito bom. Quem está se preparando agora, né, para um concurso, eu acho que difícil para todo mundo. Se existe aquela vaga, e ela pode ser de alguém, ela pode ser sua. Então, como eu falei, não é o meu primeiro concurso, o meu outro concurso, que foi o do IML, eu tinha um bebê e era residente. Então, quando chegou esse concurso, eu com 2 meninas e 2 vínculos, né, como anestesista, como legista, eu mais uma vez pensei, poxa, vai ser muito difícil para mim, né? Mas se tem que ser de alguém, pode ser minha. Então, assim, acreditar em si, né? Ser generoso consigo mesmo também, porque nem todo dia a gente produz da melhor forma possível, né? A gente também cansa, a gente também falha, mas levantar, sacudir a poeira, e no outro dia a gente, não, hoje eu vou fazer o meu melhor. E assim a gente vai, dia após dia, todo dia tentando fazer o melhor, que aí quando chega na prova, você se surpreende com um resultado positivo. Eu encontrei Dr. João, Dr. Rodrigo pela internet e achei a proposta deles muito boa, né? Muito séria, bem direcionada. Tinha a questão de ser online também, que eu não tinha muito tempo. Aí resolvi investir, né? E ver aí se realmente era uma coisa do jeito que eu estava pensando. Ajudou porque já tinha as aulas gravadas, quando eu tinha um tempinho livre, às vezes à noite mesmo, quando eu estava em casa, aí eu já poderia assistir, fazia o meu horário, aí fica bem mais fácil. Os simulados foram bem importantes, eu diria que foi fundamental fazer os simulados, assim, além dos simulados, várias questões da plataforma. Foi uma coisa que me deixou bem segura no momento lá da prova. Tive um suporte muito bom, sempre que possível eles me ajudavam em tudo, respondiam rapidamente, me davam todas as orientações, que eu recorri várias vezes ao suporte e eles tiveram um atendimento 100%. Eu diria para eles que realmente vale a pena, que é um curso sério, que entrega mesmo, que promete, que dependendo da sua dedicação, do seu comprometimento, você com certeza vai ter um bom resultado.